Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. Mas antes de irmos para a primeira história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe o seu like para fortalecer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Se não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Não deixem de ativar as notificações do canal, tocando o sininho, se por acaso você quiser continuar recebendo o conteúdo do canal. Recados dados, vamos ao primeiro relato de hoje, que vem do grupo Licantropia, Lobisomens, Mistérios e Relatos. Foi postado por Daniel Souza. Vamos ao relato? Pessoal, tenho uma experiência para contar. Lobisomem. Morei em uma casa na beira de uma estrada entre o ano de 1998 e o ano 2008. A casa ficava na divisa entre o fim do asfalto da cidade e o início da roça. Não estávamos longe da cidade. O bairro mais próximo ficava a 2 quilômetros. O lugar é chamado de Rancho do Tropeiro, Estrada do Sertãozinho, e minha cidade é Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. O curioso é que quando meu pai era criança, os mais velhos diziam que de noite naquela estrada passavam lobisomens. Eu sempre acreditei nesses tipos de lendas por N motivos. Pois bem, acabamos mudando naquele lugar. E me lembro que numa noite de lua cheia, as pessoas da minha casa jantaram, ou melhor, jantamos todos, e ficamos no terreiro da casa, conversando, tomando café e etc. A noite estava linda, ar puro, tudo ótimo, mas durante a madrugada foi horrível. A janela do meu quarto e a janela do quarto do meu pai ficava de frente à estrada e tinha apenas uma cerca de bambu separando tudo. De madrugada eu ouvi e o meu pai ouviu. Era o rosnado mais feio do mundo. Era arrepiante. Era uma mistura de um ruído de animal cansado e um rosnado muito forte e alto. Pensem num rosnado alto. Esse bicho ficou parado bem em frente à minha casa, rosnando ofegante durante umas 2 horas. E no final, ouvimos um barulho como se estivesse quebrando a cerca. E de manhã, vimos que realmente tinha quebrado. Ele entrou, caminhou rosnando dentro do meu quintal. Ficou andando ao redor da casa e rosnando. E não era porco, nem onça, nem coati. Eu espiei pela janela e não consegui ver o bicho. Ninguém dentro de casa teve coragem de sair para ver o que era. Aos poucos, o barulho foi parando e foi embora. E naquela madrugada, ninguém dormiu. No outro dia, vimos um buraco enorme em nossa cerca. Meu pai foi buscar pão e na padaria do bairro mais próximo
E todo mundo estava comentando, não era um ou outro não, que um rapaz que entregava jornal de moto tinha visto um lobisomem de madrugada na estrada que passava em frente à minha casa. Vou explicar melhor. Este rapaz entregava jornais de madrugada lá na cidade, usando uma moto. E ele morava em um sítio que ficava acima do lugar onde eu e minha família morávamos. E naquela madrugada, ele passou naquela estrada e ele disse que era um lobisomem que estava no barranco e foi acompanhando ele no meio do cafezal. É lógico que ele acelerou a moto e voou estrada fora. Entrou no sítio, desesperado, trancou tudo e no outro dia o pessoal espalhou a história dele. O mais interessante é que ele não sabia que esse bicho tinha ficado um tempo rosnando em frente à minha casa. Então, resumindo, eu ouvi, mas não vi. Porém, esse rapaz viu e ele confirma para todo mundo. Esta é apenas uma história de lobisomem aqui da minha cidade. É lógico que o pessoal aqui faz piadas, mas muita gente tem cisma de andar às noites nas estradas de terra do sertãozinho. Meus aterrorizados, realmente é uma história macabra. E como vocês sabem, eu acredito muito no sobrenatural. Imaginem o medo do Daniel Souza quando passou por essa experiência, no mínimo, traumatizante. Daniel Souza, obrigado por seu relato, por ter me dado permissão de estar compartilhando ele aqui com todos os meus aterrorizados. Meus amores, vamos dar prosseguimento ao vídeo, trazendo mais história de terror para vocês. E este próximo relato que eu venho trazer para vocês é da nossa amiga Silvia Restani. Esse relato vai pôr você para pensar, raciocinar e refletir até onde o ser humano é capaz de ir quando está apaixonado. Vamos lá? O feitiço de amarração amorosa. Às vezes, atos impetuosos e impensados, também inconsequentes, trazem resultados, na maioria das vezes, desastrosos. Foi o que aconteceu comigo. Mexer com o desconhecido, com o oculto, muitas vezes não trazem bons resultados. Bem, quase sempre, né? A impetuosidade da juventude impera, principalmente em se tratando de pessoas apaixonadas. Há décadas, na época da faculdade, eu estava compromissada e já falávamos em casamento. Tínhamos um bom relacionamento, gostava muito do meu namorado, até porque ele havia sido o meu primeiro relacionamento sério. Conhecíamos a família um do outro.
Era como se chamava na época, namorar em casa. Hoje em dia as pessoas limitam-se ao ficar. Foi quando no estágio conheci um homem bem mais velho que eu. Eu com os meus 21 anos e ele já com os seus 30 e poucos, 40, por aí. Quando o vi pela primeira vez, senti uma atração imediata. Como dizem por aí, rolou uma química. Ele muito bonito, educado, gentil, cheiroso, elegante, eloquente e galante, dentre outros predicados. Me dava toda atenção no que se tratava do aprendizado do serviço da empresa na qual eu estagiava e ele já era um funcionário antigo, ou seja, tinha muito mais experiência. Me cativou e acredito que eu a ele também. Ele, atraído pela minha juventude e beleza, começou as suas investidas. Me enchia de gentilezas do tipo... Me levava a café, sucos, lanchinhos, enfim. Pequenos gestos de carinhos cativantes. Fazia pequenos favores sem eu esperar e aquela atenção toda me encantava a ponto em que eu comecei a compará-lo com o meu namorado, que este não era tudo aquilo. A proximidade entre nós e o excesso de atenção o qual ele me dedicava já era notório aos olhos alheios. As colegas, algumas com determinada inveja e desrespeito, me alertavam que ele era casado. Eu dizia que não rolava nada entre a gente e que éramos apenas colegas de trabalho. Mas era mentira. Eu bem que gostaria que houvesse algo. Eu estava extremamente envolvida e interessada naquele homem, a ponto de ficar decepcionada quando ele não estava no expediente. Até que um dia ele me ofereceu uma carona. Eu sairia mais cedo e ele, coincidentemente, também. Super animada, me arrumei e quando desci, ele já me esperava. Entrei no carro e fomos conversando animadamente. Ele me convidou para tomar alguma coisa, vendo que ainda era cedo. Fomos a um barzinho e lá aconteceu o nosso primeiro beijo. Foi uma tarde maravilhosa. Naquele final de semana, eu só pensava nele. Até arrumei uma dor de cabeça a fim de me livrar de um cinema com o meu namorado. Queria ficar sozinha pensando no meu colega de trabalho, em como ele era maravilhoso e como beijava bem. Na semana seguinte, aconteceu outra carona. Mais beijos, mais abraços. E quando toquei no assunto esposa, ele ficou meio sério e disse que seu casamento não ia bem e tals. O mesmo papo de todos. Deixa eu voltar para o relato. Depois de décadas, o casamento dele não estava bem, depois de décadas, e com a maturidade atual percebi que é sempre o mesmo blá 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 que eles usam. Posteriormente, aconteceu nosso primeiro encontro íntimo. Foi inexplicavelmente
maravilhoso. Aliás, como eu já esperava, era oficial. Estávamos tendo um caso. Nossos encontros eram frequentes, era mágico, pelo menos para mim. Até que ele começou a me tratar normalmente, sem aqueles excessos de mimos que havia no início. Eu percebi que algo estava esfriando e, quando eu perguntava, ele até se irritava comigo. Eu chorava e ele depois me consolava e terminávamos na cama de um motel. Ele passou a não ter mais tempo para mim, até me evitar. Eu cobrava e acabávamos brigando. Como eu chorava por aquele homem! O relacionamento com o meu namorado já estava por um fio, até que terminei com ele. Ninguém entendeu nada, pois éramos muito unidos. Ele sofreu muito, muito mesmo. Pedi uma chance, enfim. Eu nada mais sentia por ele. Numa determinada semana, chegou na empresa uma nova turma de estagiários. Dentre essa turma estava Débora, uma garota muito linda. Senti ciúmes na hora e logo vi que ele ficou cheio de atenção para com ela. Aquela mesma atenção que tinha comigo no início. E quando eu reclamava, ele me arrasava. Dizia que eu estava sendo chata e insuportável. As nossas tardes já não eram tão maravilhosas. Até que um dia eu os vi no carro dele, ele dando uma carona para Débora. Nem dormi aquela noite. Foi desesperador. No dia seguinte, na empresa, pedi para falar com ele e ele me tratou friamente. Ele disse que não queria mais saber de mim, que estava tudo acabado, que foi um erro nós dois termos nos envolvido. Brigamos feio mesmo. Eu agredi ele fisicamente dentro do carro antes dele dizer que não queria saber mais de mim, que estava tudo acabado. Como eu disse, que foi um erro termos nos envolvido. Eu me humilhei, chorei muito, fiquei um farrapo humano. Influiu até em meu estágio, tanto que fui dispensada por não estar fazendo direito o meu trabalho. Caí em depressão por causa daquele homem. E foi aí que tive a ideia de procurar o sobrenatural. Recorri a uma feiticeira que já havia ouvido falar, que diziam que era Batata, que era uma bruxa poderosa. Ao chegar na casa da mulher, ela já sabia de tudo e disse que eu ali estava não por amor, mas por vingança. Eu rebati. Disse que eu o amava. Ela referiu que até faria o serviço, mas que seria irreversível. A feiticeira então me ensinou algo que eu nunca deveria ter feito, mas fiz. E me arrependo amargamente. O feitiço era para ser feito
numa sexta-feira de lua cheia. Eu teria que pegar um bombom, tirá-lo da embalagem, passar suavemente em todo o meu corpo, dizendo com fé determinada ladainha que ela me passou e o nome de quem eu queria amarrar. E depois embrulhar novamente o bombom e oferecê-lo a ele. E se eu o visse comer, o efeito seria melhor ainda e mais rápido. E assim eu fiz. Naquela sexta-feira, o esperei ao final do expediente. Quando ele me viu, mostrou-se surpreso. Foi educado e formal. Pedi para conversar com ele. Ele aceitou e terminamos no motel. Fiquei feliz por tê-lo novamente. Depois de algum tempo fazendo amor, ficamos abraçados e foi aí que ofereci o bombom. E ele comeu ali na minha frente, dizendo que era um doce bom para rebater as cervejas que havia tomado. Enquanto ele comia, eu repetia mentalmente uma frase da ladainha que me foi passada pela tal bruxa. Senti um arrepio na hora, sabe? Um arrepio frio e repentino. Fiquei satisfeita, pois tudo havia saído melhor que encomenda. Passamos alguns dias de grande expectativa e quem me aparece na faculdade? Ele, todo sorridente, dizendo estar com saudades. Como eu fiquei feliz! Nos beijamos, como era no início. Nos víamos sempre. Fazíamos amor com tanta paixão, até que ele queria me ver todos os dias, até nos fins de semana, coisa que era praticamente impossível para um homem casado. Ele, usando de sua influência na empresa, me colocou de volta na mesma e num setor bastante almejado pelos funcionários. A tal Débora foi descartada por ele e vivia chorando pelos cantos. Eu reinava novamente, plena. Não escondíamos mais o nosso caso, só que algo aconteceu. Eu, então, comecei a esfriar com ele. Comecei a me incomodar com tanto grude. Eu queria espaço, ele não me dava. Eu não podia mais sair com minhas amigas. Ele sempre aparecia do nada, nos locais em que eu estava. Me seguia, dava plantão na porta da minha casa. Me ligava insistentemente, tinha crises de ciúme, era extremamente agressivo e grosseiro comigo, até violento ele ficou. Meu pai não estava nada contente com aquilo, até que os dois brigaram feio na porta de casa, dando até polícia. Ele não parava, nada o intimidava. Começou a aparecer alcoolizado. Eu saí da empresa. A mulher dele também foi na porta da minha casa e deu um escândalo. Meus pais me mandaram para outro estado, para casa de uns tios no interior. E não sei como, mas ele me encontrou.
Novamente, a polícia foi envolvida, pois ele me agrediu e disse que se eu não fosse dele, não seria de mais ninguém. Até que aconteceu a tragédia. Numa determinada noite, ele apareceu na minha casa, alteradíssimo, e começou a gritar com uma arma na mão, dizendo que aquilo era culpa minha e que eu carregaria aquilo pelo resto da minha vida. Ele atirou em mim, pegou o carro e, na fuga, sofreu um acidente que o deixou paraplégico. Soube posteriormente. Fui operada e fiquei fora de perigo. Aquilo abalou minha vida e a vida da minha família. Meu pai, depois disso, adoeceu. Nunca mais teve saúde. Isso foi até noticiado na mídia na minha cidade na época. Foi vergonhoso e desgostoso para minha família. Hoje, após muitos anos, ainda me arrependo amargamente daquilo tudo que fiz. Nunca mais me relacionei com ninguém. Até tentei, mas não foi para frente. Faço tratamentos psicológicos, vou a analistas, psiquiatras. Fiquei muito abalada mentalmente. Não atendo o telefone. Tenho medo que seja ele. Desenvolvi algo denominado esquizofrenia paranoide. Isso tudo como consequência daquele ato lá atrás de mexer com o oculto. Nunca contei a ninguém da minha família ou amigos que recorri a uma bruxa, a não ser aos médicos e também aos analistas que cuidam do meu caso. Mas é claro que eles não acreditam em nada que não seja cientificamente provado. Deixo aqui este relato como um aviso. Nunca recorram ao sobrenatural, principalmente no que se diz respeito com amarrações amorosas, pois os resultados nunca são bons. Nunca. Por Silvia Restani. Você pode encontrar no grupo Superno Histórias Sobrenaturais, um dos grupos que Silvia Restani sempre está publicando os seus relatos. Meus aterrorizados, que sirva de lição para as pessoas que no momento de desespero acaba recorrendo a métodos nada saudáveis, porque você não sabe com o que você está mexendo. Às vezes, quando Deus retira alguém da sua vida, é para te dar algo melhor mais para frente. E quando você, mesmo vendo que ele, no caso da menina, era um homem casado, começou errado aí. Ele era galanteador, envolvia as meninas sem experiência, mas ele já era um predador nato, já estava acostumado a fazer isso. Em contrapartida, sabemos que não devemos tocar em nada que não nos pertença.
homem casado é homem proibido. Mas vai lá, mexe com o homem casado. Depois, quando ele cansa do brinquedo, vai trocar de brinquedo, que é um livramento de Deus para a vida dela. A bonita vai e não estou julgando, estou dizendo que sirva de alerta, que devemos respeitar as pessoas, né? Tratarmos os outros como gostaríamos de sermos tratados. Mas aí ela correu num momento de desespero, achando que ia prender ele para sempre. Quando ela descobre que o que não é livre-arbítrio, uma hora ia dar ruim. Sempre dá ruim quando você prende uma pessoa contra a sua vontade. Bem, deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo, lembrando de comentar com respeito, pois todos nós temos o direito de não acreditar, não concordar com as outras pessoas, mas temos que respeitar. Queremos ser respeitados, não é? Então respeitaremos os nossos próximos. Bem, se você gostou do vídeo, está aqui ainda, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, toque o sininho das notificações, desculpa, gaguejei aqui. Toque o sininho das notificações, na opção todas, não custa nada, 1 segundo, uma dedadinha, e sempre você receberá o conteúdo do canal em primeira mão. Isso ajuda muito o canal, viu? O seu like também, deixa bastante like. O seu like tem um poder que você não imagina. E se você quiser dar aquele up monetariamente para o canal, você pode usar o superchat, super stickers, o valeu ou o pix do canal. A chave do mesmo estará anexada na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Se você tem um conto, um relato, uma experiência com o sobrenatural, você pode estar mandando para mim narrar aqui, para todos que por aqui passarem. E se você não quiser se identificar como se identificou o nosso amigo do primeiro relato, a Silvia Restani, que assina todos os seus relatos, se você não quiser se expor e não expor os demais envolvidos, você escreve isso no relato e eu garanto o seu anonimato. E se você quiser também que eu transforme o seu relato num conto sem tirar a essência e a veracidade, eu também estou disposta a fazer isso. Bom, na descrição do vídeo estará o e-mail para onde você mandará os seus relatos. Lá também tem muita coisa legal, basta explorar. Tem também as playlists do canal com mais de 600 vídeos. E para vocês terem uma ideia, cada vídeo tem 1, 2, 3, 4 histórias. Então, tem conteúdo para o seu entretenimento, ó. Você pode também prestigiar os outros canais da Angel, Viajando no Tempo, no plano físico e no plano astral. Você pode também estar prestigiando lá, Angelzinha para os seus pequenos. E o canal de cortes, relatos, contos criminais, casos criminais, desculpem-me, casos de extraterrestre, enfim, tem um monte de assunto. E o projeto Lendo com Angel Black está lá com o livro Batalha do Apocalipse e também o Domingo com o Drácula, lendo o livro Drácula de Bram Stoker para vocês. Conto com vocês lá, hein? E também me sigam nas outras redes sociais. Será uma honra para mim ter vocês comigo também nas outras redes sociais. Bem, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas, blogs, que me ajudam muito na criação e divulgação do meu trabalho. Quero agradecer também a vocês, principalmente vocês, meus aterrorizados, meus amores, por estarem sempre comigo aqui, me dando aquela força e dedicando, disponibilizando do seu tempo, que é seu bem mais precioso, para estar aqui comigo. Por hoje é só. Tchau, tchau, aterrorizados. Amo vocês demais e até
até o próximo vídeo. Fui! Mua!